Você já se perguntou por que, mesmo orando, sua mente insiste em não desligar? Por que, quando o corpo se deita para descansar, os pensamentos se levantam para lutar? Quantas noites você já perdeu tentando controlar preocupações que parecem não ter fim? E quantas vezes você se sentiu culpado por estar ansioso, achando que isso era falta de fé, quando na verdade era cansaço da alma? Talvez hoje você esteja exatamente assim, por fora, tentando parecer forte. Por dentro, travando batalhas silenciosas que ninguém vê. A mente corre, o coração aperta, e a paz parece sempre um passo distante. Você ora, mas os pensamentos continuam. Você crê, mas a ansiedade insiste. E então surge a pergunta que poucos têm coragem de fazer em voz alta: onde Deus está quando minha mente não para? Antes de continuar, eu quero te fazer um convite simples, mas profundo. Se você ainda não é inscrito neste canal, clique agora no botão inscrever-se aqui embaixo. Toda vez que você se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar até você. E mais do que isso, cada nome inscrito aqui é colocado diante de Deus em oração. Eu oro por você, pelas suas lutas, pela sua mente, pelo seu coração. Você não é apenas um número, você é alguém que Deus vê. A ansiedade não começa no pensamento. Ela começa no excesso de peso que a alma carrega. A mente apenas manifesta aquilo que o coração não conseguiu processar. E é exatamente por isso que Deus nunca tratou a ansiedade como um defeito espiritual, mas como um sinal de que algo dentro de você precisa de cuidado, não de condenação. Jesus nunca disse: não sintam nada. Ele disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Isso muda tudo. A ansiedade é muitas vezes o grito de uma alma cansada, tentando controlar o que não pode. É o esforço humano, tentando ocupar o lugar da confiança. E Deus sabe disso. Ele não se assusta com a sua mente acelerada. Ele não se afasta quando você está confuso. Pelo contrário, é nesse estado que ele mais se aproxima. Quando a mente não para, geralmente é porque ela está tentando prever o futuro para se proteger da dor. Mas Deus nunca chamou você para viver no amanhã. Ele te chamou para viver no hoje. A ansiedade rouba o agora, porque ela te faz sofrer por algo que ainda nem aconteceu, e muitas vezes nunca vai acontecer. A palavra de Deus não ignora a ansiedade. Ela confronta a raiz dela com amor. Quando a Bíblia diz: não andeis ansiosos, isso não é uma ordem fria. É um convite a trocar fardos. É Deus dizendo: você não foi feito para carregar isso sozinho. Talvez sua mente não para porque você está tentando resolver tudo antes de descansar. Talvez você esteja tentando ser forte o tempo todo, quando Deus nunca te pediu força constante, mas dependência diária. A ansiedade cresce quando você acredita que tudo depende de você. A paz nasce quando você entende que tudo depende dele. Deus não prometeu uma vida sem preocupações, mas prometeu presença constante. E presença muda tudo. A mente pode até tentar correr, mas quando o coração aprende a descansar em Deus, os pensamentos começam a perder força. Ansiedade não é falta de fé. Muitas vezes é excesso de responsabilidade assumida sozinho. É o peso de querer controlar resultados, tempos e respostas. E Deus hoje te chama para soltar esse peso. Não porque você é fraco, mas porque Ele é suficiente. Quando a mente não para, Deus não grita. Ele sussurra. Ele chama você para mais perto. Ele te ensina que a paz não vem quando tudo se resolve, mas quando você confia mesmo sem entender. E talvez hoje, enquanto você ouve essas palavras, Deus esteja começando exatamente esse processo dentro de você. Não resolvendo tudo de uma vez, mas acalmando aos poucos. Não mudando o mundo ao redor, mas reorganizando o mundo dentro. Porque a verdadeira paz não começa no silêncio externo. Ela começa quando a alma aprende a descansar em quem nunca perde o controle. Quando a ansiedade se instala, ela não avisa. Ela chega ocupando espaços pequenos, pensamentos repetidos, preocupações aparentemente inofensivas, até que, de repente, a mente está exausta e o coração sobrecarregado. E o mais difícil é que, muitas vezes, ninguém percebe.
Por fora você segue funcionando. Por dentro tudo está acelerado demais. Deus sabe disso. Ele conhece o ponto exato onde a ansiedade começa a se formar. Por isso, quando ele fala sobre paz, ele não começa mudando circunstâncias. Ele começa mudando o foco do coração. A ansiedade cresce quando o olhar está preso no que pode dar errado. A fé amadurece quando o olhar aprende a descansar em quem nunca erra. Existe uma verdade que quase ninguém diz. A ansiedade é alimentada pela tentativa de controle. Quanto mais você tenta prever, evitar, antecipar e garantir, mais a mente entra em estado de alerta constante. E Deus nunca chamou você para viver em alerta permanente. Ele te chamou para viver em confiança diária. Jesus foi muito claro quando disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Ele estava ensinando algo profundo. O amanhã não é lugar de morada para a mente humana. Quando você vive no amanhã, você se desconecta da graça que só existe hoje. E é nesse espaço que a ansiedade encontra terreno fértil. Deus não te dá força hoje para suportar o peso de amanhã. Ele te dá graça para o agora. Quando você tenta carregar tudo de uma vez, sua mente entra em colapso, porque foi criada para depender, não para controlar. A ansiedade é, muitas vezes, o sintoma de uma fé que ainda está aprendendo a descansar. Talvez você esteja ansioso porque sente que, se não pensar em tudo, algo ruim vai acontecer. Mas a verdade é que pensar não impede o futuro. Confiar em Deus, sim. Pensamentos não mudam resultados. Entrega muda. A paz de Deus não é a ausência de problemas, é a presença dele no meio deles. E essa paz não vem quando tudo se resolve, mas quando você decide soltar o que não pode controlar. É por isso que a Bíblia diz que a paz excede todo o entendimento. Ela não faz sentido lógico. Ela acontece quando, humanamente, você ainda teria motivos para se preocupar. Deus não te chama para negar a ansiedade, mas para levá-la até Ele. A oração não é um discurso bonito. É um lugar de despejo. É onde você coloca diante de Deus tudo aquilo que está bagunçando sua mente. E quando você faz isso, algo começa a mudar por dentro, mesmo que por fora tudo ainda esteja igual. A mente pode até tentar correr, mas quando o coração aprende a confiar, os pensamentos perdem autoridade. A ansiedade perde força quando você entende que não precisa ter todas as respostas para continuar andando. Você só precisa saber quem está te conduzindo. E talvez hoje Deus esteja te ensinando isso. Você não precisa entender tudo para descansar. Precisa apenas confiar em quem já está no controle, mesmo quando a sua mente insiste em dizer o contrário. Há um ponto silencioso, onde a ansiedade deixa de ser apenas um estado emocional e passa a se tornar um peso espiritual. É quando o coração começa a duvidar não do poder de Deus, mas do cuidado dele. A mente sabe que Deus é grande, mas o coração começa a se perguntar se ele está, de fato, atento aos detalhes da própria vida. É nesse espaço que a ansiedade se aprofunda. Deus nunca prometeu uma vida sem aflições, mas prometeu presença constante. O problema é que, quando a ansiedade domina, a presença de Deus parece distante, mesmo quando ele está mais perto do que nunca. Isso acontece porque a ansiedade ocupa o lugar da escuta. Ela fala alto, rápido e sem pausa. E para ouvir Deus, o coração precisa desacelerar. Quando a mente não para, não é porque Deus parou de falar. É porque existem muitas vozes competindo ao mesmo tempo. Medo, lembranças, cenários que ainda nem existem, pressões externas, cobranças internas. Tudo isso cria ruído, e Deus raramente fala no ruído. Ele fala no sussurro. Por isso, aprender a lidar com a ansiedade também é aprender a silenciar o excesso. A Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo não é um conselho emocional, é uma instrução espiritual. Lançar significa tirar de você e colocar sobre outro. Enquanto você segura, o peso continua. Quando você lança, algo muda. Deus não pede para você administrar a ansiedade, Ele pede para você entregá-la. Muitos oram pedindo paz, mas continuam segurando o controle.
e não dá para segurar o controle e receber paz ao mesmo tempo. A ansiedade se alimenta da ilusão de que você precisa dar conta de tudo. A fé cresce quando você aceita que não precisa. Deus cuida dos detalhes que você nem percebe. Ele sustenta o que você não vê. E mesmo quando a mente insiste em criar cenários negativos, Deus continua escrevendo a história com propósito. A ansiedade tenta te convencer de que algo vai dar errado. A fé te lembra de que Deus continua no comando, mesmo quando você não entende o caminho. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te convidando a parar de lutar contra os próprios pensamentos e começar a descansar nele. Você não foi criado para carregar o peso do futuro. Você foi criado para caminhar um dia de cada vez, sustentado pela graça. Quando você aprende a desacelerar diante de Deus, a mente começa a obedecer ao coração. A ansiedade não desaparece instantaneamente, mas perde o controle. Ela deixa de dirigir e passa a ser apenas um visitante. E com o tempo, até esse visitante perde força. Deus não está te apressando. Ele não está te cobrando respostas. Ele está te chamando para descansar. E descansar, às vezes, é o maior ato de fé que você pode praticar. Existe um momento em que a ansiedade deixa de ser apenas um pensamento acelerado e passa a moldar decisões, comportamentos e até a forma como a pessoa se relaciona com Deus. É quando ela começa a definir escolhas, limitar sonhos e criar uma sensação constante de ameaça, mesmo quando nada está acontecendo de fato. Nesse estágio, a ansiedade já não é apenas um sentimento, é uma lente pela qual tudo é visto. E é exatamente aí que Deus começa a tratar algo mais profundo do que o medo, a confiança. Deus sabe que a ansiedade não nasce do nada. Ela nasce da tentativa humana de antecipar o amanhã. A mente tenta proteger, prever, controlar. Mas quanto mais tenta, mais se cansa. A ansiedade é o cansaço de um coração que assumiu responsabilidades que nunca foram suas. O futuro não foi entregue às suas mãos, foi entregue às mãos de Deus. E enquanto você tenta segurá-lo, a paz escorre pelos dedos. Quando Jesus disse, "Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã", ele não estava ignorando a dor humana. Ele estava revelando um princípio espiritual poderoso. A ansiedade não muda o amanhã, apenas rouba o hoje. E Deus age sempre no hoje. É no agora que ele fortalece, consola, direciona e sustenta. Quem vive preso no amanhã perde a capacidade de perceber Deus no presente. Talvez você esteja cansado porque vive espiritualmente fora do tempo, sempre pensando no que pode acontecer, no que pode dar errado, no que ainda falta. Mas Deus se revela no presente. Foi assim com Moisés, com Davi, com Elias. Ele nunca entregou todo o caminho de uma vez. Ele sempre deu direção para o próximo passo. E isso não é limitação, é cuidado. Se Deus mostrasse tudo de uma vez, o coração não suportaria. A ansiedade cresce quando você tenta enxergar longe demais. A fé cresce quando você confia no passo seguinte. Deus não te chama para entender o plano completo. Ele te chama para caminhar com Ele. E caminhar exige proximidade, não controle. Há pessoas que oram, mas continuam presas à ansiedade porque transformaram a oração em um monólogo de pedidos e não em um lugar de descanso. Orar não é apenas falar, é permanecer. É ficar na presença até que o coração desacelere. Às vezes Deus não responde porque você não precisa de respostas, precisa de paz. E a paz não vem com explicações, vem com presença. O Espírito Santo age de forma silenciosa. Ele não força, não empurra, não grita. Ele conduz. E a ansiedade resiste a essa condução porque quer resultados imediatos. Mas Deus trabalha em profundidade, não em pressa. Ele prefere curar a raiz do medo do que apenas aliviar o sintoma. Quando você entrega a ansiedade a Deus, algo muda dentro de você. Não é que os problemas desaparecem, mas eles perdem o poder de dominar seus pensamentos. Você começa a perceber que nem tudo precisa ser resolvido hoje, que algumas respostas virão no tempo certo, que algumas portas fechadas são, na verdade, proteção. A ansiedade tenta te convencer de que o silêncio de Deus é abandono. A fé te lembra de que o silêncio também é cuidado. Deus se cala não porque se afastou,
mas porque está trabalhando em níveis que você ainda não consegue perceber. Ele está alinhando pessoas, circunstâncias, tempos e propósitos. E enquanto isso, ele te sustenta. Existe uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis. É essa paz que Deus oferece. Não é a ausência de problemas, é a presença dele no meio deles. Essa paz não faz sentido para a lógica humana, mas faz morada em um coração que escolhe confiar. Talvez hoje Deus esteja te chamando para parar de lutar contra o que você não controla e começar a descansar em quem controla tudo. A ansiedade perde força quando a confiança cresce, e a confiança cresce quando você se permite depender. Você não está atrasado. Você não perdeu o tempo de Deus. Você não saiu do caminho. O fato de você estar aqui, ouvindo essa mensagem, já é prova de que Ele continua cuidando de você. Deus não desiste de quem está cansado. Ele se aproxima ainda mais. Chegamos a um ponto delicado e decisivo. Tudo o que você ouviu até aqui não é apenas reflexão. É um convite. Deus não está apenas falando sobre ansiedade. Ele está chamando você para uma forma diferente de viver. Uma vida onde a mente não precisa correr à frente do coração. Onde o medo não dita decisões. Onde a fé não é apenas uma ideia bonita, mas um lugar seguro para descansar. Talvez, enquanto você ouvia essa mensagem, pensamentos tenham surgido dizendo que isso é bonito, mas difícil. Que confiar parece simples no discurso, mas pesado na prática. E isso é verdade. A fé não é fácil. Se fosse, não seria fé. Mas Deus nunca prometeu um caminho fácil. Ele prometeu presença constante. E isso muda tudo. A ansiedade faz você acreditar que está sozinho, que precisa dar conta de tudo, que se você não pensar em cada detalhe, algo vai sair do controle. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer que o controle nunca esteve em suas mãos. Isso não é uma ameaça, é um alívio. Você não foi criado para carregar o peso do mundo, você foi criado para caminhar com ele. Quando Jesus falou sobre a paz, ele não falou de uma paz que o mundo oferece. Ele disse: "A minha paz vos dou." É uma paz diferente. Não depende de contas pagas, diagnósticos favoráveis ou portas abertas. É uma paz que se instala mesmo quando nada mudou do lado de fora, porque a maior mudança acontece por dentro. Deus conhece cada pensamento acelerado que você tenta esconder, cada noite mal dormida, cada oração feita em silêncio, com medo até de pedir mais uma vez. Ele não se irrita com sua ansiedade, ele se compadece, ele se aproxima, ele acolhe. A Bíblia diz que ele recolhe cada lágrima. Isso significa que nada do que você sente passa despercebido. Talvez você esteja esperando que Deus mude as circunstâncias para então descansar. Mas o convite dele hoje é o inverso. Descanse primeiro. Confie agora. Porque quando o coração encontra descanso, a mente se alinha. E quando a mente se alinha, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, o caminho também muda. A ansiedade não vai desaparecer de um dia para o outro. A fé também não amadurece da noite para o dia. Mas cada escolha de confiar, cada oração feita mesmo com medo, cada momento em que você decide não alimentar pensamentos destrutivos, é um passo em direção à liberdade. Deus honra processos. Ele caminha com quem não desiste. Se você chegou até aqui, existe algo importante que eu quero te pedir. Antes de qualquer coisa, veja se você já está inscrito neste canal. Se ainda não estiver, aperte agora o botão inscrever-se. Isso é mais do que um gesto técnico. Cada nome inscrito aqui é colocado em oração. Cada pessoa que se inscreve passa a fazer parte de um altar invisível, onde apresentamos vidas, dores, medos e pedidos diante de Deus. Quando eu oro aqui, o seu nome e a sua história também são lembrados. Agora, eu quero te convidar a algo ainda mais íntimo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Não importa a cidade, o país ou a situação. Escreva. Isso é um ato de fé. É uma forma de dizer: Deus, eu estou aqui, eu ouvi. E enquanto você escreve, eu estarei orando por você. Talvez você não tenha forças para orar hoje.
Talvez as palavras não saiam. Então, deixe que essa mensagem seja a sua oração. Deus entende o silêncio. Ele entende o cansaço. Ele entende quando tudo o que você consegue dizer é "me ajuda". E essa é uma oração poderosa. Não se cobre por sentir ansiedade, mas também não aceite viver prisioneiro dela. Deus não te criou para sobreviver, te criou para viver. E viver com Ele é aprender aos poucos a trocar controle por confiança, pressa por descanso, medo por fé. A ansiedade diz: "E se der errado?" A fé responde: "Mesmo assim, Deus continua sendo Deus." Quando a mente não para, Deus permanece. Quando o coração acelera, Ele acalma. Quando você não vê saída, Ele já está trabalhando. Mesmo agora, mesmo aí onde você está. Se você sente que essa palavra chegou no momento certo, compartilhe esse vídeo com alguém. Você pode ser a resposta de oração de outra pessoa. Às vezes Deus não envia um milagre do céu. Ele envia uma mensagem através de alguém que decidiu compartilhar. Lembre-se disso ao encerrar esse vídeo. A ansiedade não define quem você é. O medo não tem a palavra final. A sua história não acabou. Deus ainda está escrevendo capítulos que você não consegue imaginar. E quando a mente não para, o coração pode descansar, porque quem cuida de você não dorme, não falha e não se esquece. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente, hoje, amanhã e em cada passo do caminho.